Aquele cristão que tira a sua vida, que se mata, vai para o céu ou ele vai para o inferno? Você não encontra nas Sagradas Escrituras nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus que tenha tido a coragem de tirar a própria vida, de se matar, de suicidar-se. E a razão para isso é muito óbvia. Uma vez que você tem comunhão com Deus, que você se aproxima de Deus, não tem como você cometer um erro dessa natureza, né? Nós pecamos, os homens pecam, as pessoas na Bíblia pecaram de diversas maneiras. Mas esses justos, né? Imagine Davi diante da situação em que ele passou, que ele esteve, né? A angústia que ele esteve lá na sua oração no Salmo 51. Se ele fosse arriscar tirar a sua própria vida, ele não fez isso em momento nenhum. Moisés chegou a pedir a morte, o profeta Elias chegou a pedir a morte, Jó sofrendo tudo aquilo que nós sabemos que Jó sofreu. Em nenhum momento Jó ele tentou contra a própria vida, ele pediu, amaldiçoou o dia do seu nascimento, pediu a morte, mas ele em momento algum ele tentou contra a própria vida. Agora, pessoas ruins sim, homens ímpios sim, esses se mataram, tiraram a própria vida na Bíblia, e eu vou mostrar para vocês aqui. O primeiro caso é o caso de Abimeleque. Abimeleque foi um dos filhos de Gideão. Você encontra essa história, eu peço para que você leia depois todo o contexto. Aqui eu vou citar o versículo e falar aqui a respeito do que aconteceu de uma maneira bem resumida, mas leia depois Juízes 9:54. Abimeleque, um dos filhos de Gideão, ele matou 70 dos seus irmãos, e dentro do contexto um pouco mais para frente ele é ferido por uma mulher, e na época, devido a ser ferido ou morto por uma mulher, era uma vergonha. Por conta disso, o Abimeleque ele se mata, ele tenta contra a própria vida. Então, um homem ímpio que se matou, tirou a sua própria vida, Abimeleque. Segunda pessoa, segundo ímpio que tirou a sua própria vida, foi Saul. Obviamente que Saul, ele começou bem, teve uma história de um homem justo, né? Mas ele se corrompeu no decorrer da sua vida, no seu reinado, perseguindo Davi, mas até aí tudo bem, não seria passível de condenação para Saul, uma vez que ele se arrependesse, inclusive, do que ele fez. Mas o pior foi o suicídio que ele cometeu, estando ele ferido e pedindo àquele amalequita para que tirasse a sua vida, e negando aquele garoto. Então o rei Saul, ele próprio se mata, né? Então comete um suicídio. Você encontra essa história em 1 Samuel 31, versículos 3 ao 6. Um terceiro ímpio que tirou a sua vida foi Aitofel. Aitofel foi um traidor, era um conselheiro de Davi. Davi, quando ficou sabendo, depois, é claro, que o seu filho Absalão usurpou o trono de Davi, então ele fica sabendo que Aitofel havia passado para o lado também do seu filho. E lá em 2 Samuel 15:31, o Davi ele faz uma oração a Deus, depois de ficar sabendo que Aitofel agora estava do lado de Absalão. E acontece que no capítulo 17 de 2 Samuel, o versículo 23, 17 e 23, o Aitofel, o traidor, o ímpio Aitofel, ele vai tirar a sua própria vida por ter tido o seu conselho negligenciado por Absalão. Agora um outro, que esse está já no Novo Testamento, inclusive houve comentários no grupo sobre ele, que foi Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, ele tira a sua própria vida. Porém, existe algo aqui a respeito de Judas, tá? A gente vê em Mateus 24, versículos 4 e 5, falando da sua morte, também em Atos 1 e o versículo 18, a forma como ele morreu é o de menos, tá? Em Mateus diz que ele saiu para se enforcar, mas em Atos 1:18 diz que ele caiu de algum lugar, de alguma altura, e as suas entranhas foram todas derramadas. Alguns estudiosos, comentaristas dizem que provavelmente, devido ao nó que ele fez na hora de se enforcar, não ter sido um nó bem feito, então desatou e ele caiu ali no Aceldama, no campo de sangue, e acabou se espatifando nas pedras. Bom, acontece que Judas Iscariotes, ele tinha escolha, ele poderia muito bem até ser salvo se ele se arrependesse, né? Então, o maior problema de Judas Iscariotes, isso não é difícil de compreender, tá? Isso não é difícil de entender. O maior problema de Judas Iscariotes não foi nem o fato de ter feito o que fez com Jesus Cristo, porque negar por negar, até mesmo Pedro negou a Cristo por 3 vezes.
e Pedro foi perdoado, os discípulos fugiram, foram embora. Quantas pessoas negaram Cristo? Paulo era um perseguidor da igreja e Jesus o salvou. Então, o pior que foi aquilo que o ato que Judas Iscariotes tomou, né, a decisão que ele tomou foi de tirar a própria vida, deliberadamente. Então, esse foi o grande erro de Judas Iscariotes, tá? Uma pergunta que eu vi também é se Judas cumpriu algum propósito divino. Não, Deus não tem propósito divino com perdição de ninguém. Nós já estudamos isso em sala de aula. A questão de livre-arbítrio é uma outra coisa. Então, foi a escolha de Judas Iscariotes. Talvez o propósito que o irmão se referiu aqui com relação à morte de Judas, talvez esteja relacionado com todo o contexto, com toda a narrativa a respeito de Cristo, né? Mas note bem que, independente do que acontece, independente da decisão que os homens vão tomar, não quer dizer que Deus está regendo aquele acontecimento. Deus, ele não interfere no livre-arbítrio de ninguém. Então, o erro de Judas foi ter tirado a sua própria vida. Ele escolheu isso, né? Então, nós citamos aí 4 ímpios na Bíblia que tiraram a sua própria vida. Eu vi alguém falando sobre Sansão, e Sansão, obviamente que Sansão, claro, ele tirou a sua própria vida. Mas no caso de Sansão é diferente. Ali trata-se de um sacrifício. Sacrifício é diferente. Ele, naquele momento, ele orou a Deus, Deus deu força a Sansão, e Deus corroborou e colaborou com o próprio Sansão, ouvindo a oração de Sansão, porque Deus sabia daquele propósito. Imagine Deus ser conivente com um suicídio, de forma alguma, mas Deus, ele foi conivente com o sacrifício, não com o suicídio de Sansão, porque Sansão, na sua morte, ele matou mais filisteus do que durante toda a sua vida. Então foi um sacrifício, é diferente. Imagina só, a gente teria que culpar Cristo também, porque ele, com todo o seu poder, ele mesmo disse na ocasião em que ele foi preso lá no Monte das Oliveiras, ele disse para Pedro, depois que Pedro cortou a orelha de Malco, ele disse: olha, eu poderia orar agora ao meu Pai e ele enviaria 12 legiões de anjos. Então por que Jesus Cristo, ele não orou e pediu essas 12 legiões de anjos para que ele fosse protegido e não morresse, né? Então, se ele negligenciou a ajuda que ele tinha direito, a qual ele tinha direito, então, negligenciando isso, sabendo que ia morrer, então ele se suicidou, permitindo que o matassem. Então, não é isso. O caso de Cristo foi um sacrifício, e o caso de Sansão também foi um sacrifício. Você está morrendo, né, entregando a tua vida, mas você está numa luta, numa batalha. Isso acontece com um soldado também, que vai à guerra e enfrenta os inimigos. Então ele sabe que ele pode até morrer naquela guerra, mas ele está se sacrificando pelo um bem maior, que é o chamado de sacrifício, que não é suicídio. Agora, meus amados, de fato, o suicídio, ele é um problema que vai muito além daquilo que nós podemos imaginar, se tratando do momento que nós vivemos, da época, do período que nós vivemos, tá? Se trata de um problema de saúde pública. No Brasil, por exemplo, por dia, cerca de 32 pessoas se matam, né? Tiram a própria vida. Isso é muito comum de acontecer por diversos problemas de depressão. Nós mesmos tivemos, né, infelizmente, aí, visto nos anos que se passaram, ano passado, nesse ano, pastores, até mesmo assembleanos, que tiraram a própria vida, a jovens de igreja, pessoas que se matam, que tiram a própria vida, mas por conta da depressão. A psicologia, ela trata a depressão da seguinte maneira: ela diz que a pessoa que se suicida, ela não quer matar a si, ela quer matar o problema. Então, o problema do suicídio é um problema da alma da pessoa. O problema é que ela quer acabar com o sofrimento, e como ela não pode, ela tira a própria vida. Então, é uma patologia, acaba sendo uma doença da mente. E sendo uma doença da mente, você há de convir comigo, será que Deus, vendo essas doenças, será que Deus seria tão mesquinho assim, que Deus seria tão ruim assim em condenar uma pessoa que, diante de uma doença, de um problema mental que a tira de si, né, que a leva a uma situação talvez incompreensível até mesmo para nós,
Será que Deus, ele seria, isso fica para a sua reflexão, será que Deus seria assim, igual nós homens? Será que Deus pensa igual o homem? Porque nós estamos vendo a situação e estamos querendo julgar do nosso jeito. Como será que Deus julga esse tipo de situação, vendo uma pessoa que de fato está com um problema mental, uma pessoa que está cheia de problemas, de forma que ela venha cometer uma loucura como essa? É errado, claro que é errado, mas nós não temos como julgar. Há situações que nós não vamos saber de forma alguma, O certo, o ideal, o correto é que ninguém tente contra a própria vida, ninguém cometa suicídio. Mas com aquelas dúvidas que ficaram, né? E o meu amigo, e o meu pastor, e não sei quem, né? E o parente que tirou a própria vida. Cada caso é um caso em especial. Cada circunstância é diferente. Deus analisa de forma singular. Foi Deus quem estava lá no último momento daquela pessoa. Foi Deus que viu e ouviu o que aquela pessoa disse para ele naquele último momento. Então a gente vai julgar por fora, nós vamos fazer conjecturações, a gente vai chutar, falar isso, falar aquilo, mas de fato, o que realmente ocorreu no último momento entre aquela pessoa e Deus, somente Deus é quem sabe. É claro, uma pessoa que comete um suicídio de forma deliberada, porque o suicídio, veja bem, em Êxodo 20, é o mandamento que diz: não assassinarás. A pessoa, ela não pode assassinar. Uma pessoa que se suicida, ela está cometendo o assassinato de si própria e ela deve ser passiva de condenação. Romanos 14, 7 e 8. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Olha só como é sério, morremos para o Senhor. Uma pessoa que ela tira a própria vida, ela está morrendo para ela mesma, morrendo para os problemas dela, pelos problemas dela mesma. Não é um sacrifício a Deus, né? Morrer para o Senhor. 1 Coríntios 6, 19. Nosso corpo é santuário do Espírito de Deus. E aí complementa ainda lá com 1 Coríntios 3, 16, 17, que Deus, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá no último dia. Então é algo muito sério esse negócio de destruir o templo do Espírito Santo, tentar contra a própria vida. Tem que tomar muito cuidado com isso, tem que ter medo disso mesmo, tá certo? Efésios 5,19, olha o que diz: ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e cuida dele. Então existe toda uma narrativa bíblica que se encontra dentro dos contextos dos versículos que nos levam a entender que o suicídio é algo diabólico e que nós devemos optar sempre pela vida. Quanto aos casos em que nós temos conhecimento de pessoas que tiraram a própria vida, volte lá ao vídeo e escute o que eu falei anteriormente. Analise e deixa que Deus ele vai analisar a cada caso. O importante é que a nossa pregação seja incisiva no sentido de mostrar a qualquer pessoa que o suicídio sempre será um grande risco. Deus te abençoe.